Proposta aceita. Flamengo leva melhor por Carrascal. 160 milhões na mesa e renovação encaminhada. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 150 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. O Mengão segue a sua preparação para o jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no próximo sábado no Maracanã às 16h30. E a CBF já definiu a arbitragem para essa partida. O Wilton Pereira Sampaio é quem vai apitar o jogo. A comissão completa ainda não foi divulgada pela CBF, mas será o Wilton Pereira Sampaio responsável por apitar a partida. O Flamengo, que segue se preparando na parte da manhã, como durante toda a semana, hoje vai treinar daqui a pouquinho às 9h30 da manhã no Ninho do Urubu. O técnico Felipe Luiz, que tem praticamente todo o time à disposição. O Dr. Sasaki, inclusive, falou ontem para a TV oficial do clube sobre a situação física dos jogadores e o único desfalque nesse momento do Flamengo é o Eric Pulgar, que passou por uma cirurgia e está nesse processo, um longo processo de recuperação. O restante do elenco, todo mundo bem, todo mundo disponível e todo mundo bem fisicamente para dar continuidade à temporada. Esse jogo do Flamengo contra o São Paulo, que é importante para os objetivos do time de permanecer na primeira colocação do Brasileirão. O Flamengo tem uma rodada a menos por conta do Super Mundial de Clubes, não jogou a 12ª rodada. Mas mesmo com essa rodada a menos, segue líder da competição, por isso é importante vencer contra o São Paulo para se manter no topo da tabela de classificação. O técnico Felipe Luiz que vai tentando encontrar alternativas para manter a equipe competitiva, mesmo com as baixas significativas que tem no caso da saída do Gerson, a falta do Eric Pulgar. Ainda assim, o Felipe Luiz quer encontrar alternativas para manter o time altamente competitivo, sem ter ainda uma contratação definitiva para esta sequência da temporada. Mudando de assunto, eu vou atualizar vocês sobre a situação de dois crias do Mengão, começando por Matheus Gonçalves, o jogador que está totalmente integrado ao elenco profissional do Flamengo, mas que tem tido poucos minutos com o técnico Felipe Luiz, hoje vai descer para reforçar a base no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo pela 17ª rodada do Brasileirão da categoria e o Matheus Gonçalves foi acionado para reforçar o time Sub-20 do Mengão, lembrando que ele tem tido poucos minutos com o Felipe Luiz, tem despertado aí interesse de algumas equipes, mas por enquanto o Flamengo não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador. E a situação do Lohan ela é diferente, porque o jogador está jogando no Sub-20, em alguns momentos é acionado pelo técnico Felipe Luiz. A equipe de Portugal, Lisa Sporting de Portugal, demonstrou interesse na contratação do jogador por empréstimo, mas assim como anteriormente, o Flamengo não tem interesse em negociar o jogador por empréstimo. A ideia é uma venda, uma negociação em definitivo. O empréstimo seria só em último caso. Então, o jogador vai seguir na equipe sub-20 e sendo utilizado pelo Felipe Luiz quando ele achar pertinente a acionar o Lohan. Por enquanto, ele está integrado ao elenco sub-20 e o Flamengo não tem interesse em negociá-lo por empréstimo. Eu queria saber o que vocês fariam se vocês fossem a diretoria do Flamengo com esses dois crias, Matheus Gonçalves e também o Lohan. Vocês acham que o Flamengo deveria negociar esses dois jogadores, já que não tem tido tanto espaço com o Felipe Luiz? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, lembrando, a sua opinião ela é muito importante para nós e eu quero saber se vocês acham que o Flamengo deveria negociar o Matheus Gonçalves, emprestar o Lohan. Qual a opinião de vocês? Lembrando que eu tô sempre aqui no chat olhando tudo que vocês estão falando, tô sempre aqui nos comentários olhando tudo que vocês estão falando para a gente poder interagir e para a gente poder conversar aqui nos comentários. Agora ainda no mercado da bola, antes de eu falar sobre Jorge Carrascal, vou falar com vocês sobre o Wesley, porque o lateral direito do Mengão acertou detalhes de contrato com a Roma e o Flamengo aguarda uma proposta para abrir negociação com o clube. O jogador é desejado pelo treinador Gasperini e o clube italiano intensificou os contatos nos últimos dias. As partes, jogador e o clube, já entraram em um acordo sobre salário, sobre detalhes do contrato e agora o Flamengo espera a proposta oficial para poder ajustar, né, as expectativas e poder negociar o jogador. O Flamengo foi procurado informalmente há alguns dias
e aguarda a oficialização do interesse. A proposta oficial será encaminhada nos próximos dias e a expectativa é que a negociação gire em torno de 25 milhões de euros, algo perto de 160 milhões de reais. O jogador está interessado, o jogador já acertou os detalhes entre essas partes, tudo já bem ajustado, agora resta a formalização com o Flamengo para acertar este negócio e o Wesley sair do Flamengo. O jogador está interessado, o jogador já falou, né, sobre o seu desejo de ser negociado, ele quase saiu no ano passado, acabou não acontecendo, tem o sonho de jogar fora do Brasil, o Flamengo sabia que nessa janela de transferência ficaria muito difícil segurar o lateral direito e agora aguarda então essa oficialização. Por enquanto, o Wesley segue no elenco, treinando normalmente, disponível para o Filipe Luís para o jogo de sábado, mas as conversas estão acontecendo e nos próximos dias haverá uma formalização a respeito de uma proposta da Roma pelo jogador. Se por um lado o Wesley está próximo de deixar o Flamengo, por outro o clube se movimenta para renovar o contrato de peças importantes do elenco. Uma reunião que aconteceu entre o BAP e o Boto na terça-feira ficou claro e alinhado que o Flamengo quer a permanência do técnico Filipe Luís no comando da equipe. O contrato do técnico que vai até o final do ano e o Flamengo se movimenta para renovar e ele permanecer comandando o time do Flamengo. Além disso, tem a situação do Varela, que está mais próximo de ser concretizada. O Flamengo tem interesse na manutenção do jogador, principalmente com o Wesley saindo do time, então está muito perto de ser assinado o contrato e a renovação já está por detalhes para ser concretizada. Além disso, tem o Wallace Yan, que se destacou bastante, principalmente no Super Mundial de Clubes, está despertando o interesse de muitas equipes pelo mundo, mas até esse momento não chegou nenhuma proposta oficial pelo jogador e o Flamengo quer renovar até para dar uma valorização salarial e renovar o passe do atleta. Então deve acontecer também nos próximos dias a renovação de contrato. E ainda tem o Arrascaeta, que tem um contrato um pouco mais longo, não está na reta final, tem mais 1 ano e meio de contrato pela frente, mas o Flamengo também já iniciou as conversas para a renovação com o camisa 10 do Mengão. Essas são as 4 negociações em andamento para a renovação de contrato no Flamengo e a ideia da diretoria é conseguir manter essas 3 peças no elenco e renovar o vínculo com uma valorização muito em breve. Essas renovações devem acontecer. Agora eu vou falar sobre Jorge Carrascal, porque o Flamengo está desde antes do Super Mundial de Clubes tentando contratar o jogador, mas há uma queda de braço interna no Dínamo que está atrapalhando a evolução das tratativas. Que queda de braço é essa? O diretor esportivo do clube russo é contra a venda por considerar o jogador peça-chave do elenco. Por outro lado, o presidente do Dínamo demonstra interesse em negociar o atleta e vê como uma boa oportunidade de negócio. É esse impasse que tem travado as negociações, que tem dificultado o Flamengo de acertar. Há um jogo duro dentro do Dínamo para dificultar a negociação. O dirigente do clube, o Pavel Pivovarov, ele falou ontem com a Match TV a respeito da situação e abre aspas para o dirigente. Não estamos satisfeitos com a oferta que recebemos. Após a nossa recusa, a situação não evoluiu de forma alguma e nós estamos contando com ele nesta temporada. O Flamengo que ofereceu 12 milhões, a equipe russa quer 15 milhões de euros, então há esse impasse nessa situação também entre as partes, mas o Flamengo está bastante otimista que mesmo com esses entraves, mesmo com esses impasses, deve acertar a contratação do jogador, já que nos últimos dias, 2 dias, o Flamengo deu uma evoluída nas conversas, conseguiu evoluir principalmente com o jogador a respeito de uma contratação e esse impasse que dificulta em alguns pontos, obviamente, atrapalha de evoluir na negociação, mas ainda assim o Flamengo está otimista e está positivo quanto a um desfecho favorável para acertar a contratação de Jorge Carrascal. Nessa queda de braço, o Flamengo está se dando bem, o jogador quer aceitar a proposta, o jogador tem interesse em jogar no Flamengo e agora internamente o Dínamo precisa acertar essa situação para o Flamengo conseguir dar continuidade na negociação. Galera, eu vou ficando por aqui, eu quero te agradecer a você que acompanhou esse vídeo até o final, te peço,
Se você não foi inscrito no canal, se inscreva. Se você já foi inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol internacional e principalmente no Clube de Regatas do Flamengo. Curte esse vídeo porque você dá um recado para o YouTube de que o conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente. Também te peço para você compartilhar com seus amigos, ajuda muito a gente, então compartilha, manda para geral. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.